Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como corrigir o seguinte erro. A gente baixa lá o Samba 4, né, 4.10, e a gente dá um ls. Depois dos pacotes instalados do Samba, lá das dependências, beleza, a gente agora tem que ver se está tudo certinho. Para isso a gente tem que executar esse cara aqui, o barra configure, é o ponto barra configure. E eu vou estar mostrando para vocês como corrigir esse erro aqui, que aparece erro de variável do Python 3 em relação ao arquivo configure, que ele não está reconhecendo o caminho do Python 3. Para isso, a gente vai precisar também instalar o Python 3, e eu vou estar mostrando como instalar o Python 3 nesse vídeo. Bom, primeiramente vamos instalar o... hoje eu tô mal. Vamos instalar o Python 3, então. Para isso, vamos digitar o seguinte comando. Make cache tudo junto, make cache, e dá um enter. Ele vai atualizar os repositórios. No meu caso ele já está atualizado. Em seguida vamos instalar um pacote chamado utils. Faltou um install aqui. Install. Bom, esses pacotes já estou com ele instalado já, por isso que não tá instalando. Beleza. Depois de instalado esse pacote, a gente vai instalar um repositório que vai servir para a gente instalar o nosso Python 3, certo? Então vamos instalar ele. Vamos digitar install https CentOS 7 use community org barra use traço release ponto rpm. Dá um enter. Eu já tenho ele instalado, por isso que ele não vai instalar. Beleza. Depois de instalado esse pacote, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos digitar make cache de novo para atualizar esse pacote. Ele vai atualizar o pacote, o repositório use, que contém os pacotes do Python e seus derivados. E agora é só digitar o seguinte: install. Se a gente quiser apenas instalar o Python, basta apenas digitar agora install Python 36. Esse 36 aqui simboliza o 3.6, que é a versão 3.6 do Python. O nome do pacote que está nesse repositório, ele está assim, Python 36U. E se a gente quiser instalar o Python Pipe, para quem não conhece o Python Pipe ou Python Pip,
ele é um instalador que serve para instalar plugins do próprio Python. Ele serve para instalar engine derivada do Python, no caso, há algumas ferramentas que o próprio Python, o instalador do Python, esse pipe, somente ele pode instalar algumas ferramentas para o próprio Python. Então eu acho bom instalar junto também. Então basta digitar aqui do lado Python 36 o traço pip ou pipe, e depois disso dá um enter. Só dá um enter e ele vai instalar. No meu caso eu já tenho instalado. Beleza. Para saber se ele está instalado, basta apenas fazer o seguinte: Python, vamos digitar Python 3.6 e dar um enter. Ele vai entrar no nosso Python 3.6 certinho agora. Para sair, basta dar um quit, abre parênteses, fecha parênteses e enter e sai. Beleza, agora a gente já está com o nosso Python instalado. Então vamos tentar executar aquele comando de novo, que é o configure /configure. Bom, para corrigir esse problema é bem facilzinho. Vamos entender um pouco como é que funciona esse probleminha. Vamos no arquivo de configuração dele. A gente precisa indicar a direção de onde está instalado o nosso Python, que aí, através de uma variável de referência, ele vai chamar nessa variável, vai chamar essa outra variável aqui que eu não sei o que significa, mas é arquivo de configurações, e vai chamar o configure. Deve ser uma lista de requerimentos. Bom, só que quando chega nessa partezinha aqui, ele não está reconhecendo nossa variável de sistema. A gente precisa indicar para ele a nossa variável de sistema que contém o caminho do nosso Python. Para isso, basta apenas a gente digitar o seguinte. A gente pode digitar assim, ó, Python. Opa, é todo maiúsculo, como vocês viram lá na variável, né? Então é Python igual, agora minúsculo, Python, ah não, pensei que era outra coisa. Então, bom, é Python 3.6 espaço ponto barra e o configure. Só isso. Depois disso, ele vai fazer as configurações e aí vai ser aquela parte do make. Para fazer o make, basta apenas repetir esse Python igual Python 3.6 e fazer o seguinte: make -j. Aí ele vai compilar pelo make. Depois vem o make install. A mesma coisa, só fazer o Python igual Python 3.6. O primeiro Python simboliza a variável que está lá no arquivo. Ela tem que ser maiúscula, senão ele não vai reconhecer. E aqui é só chamar o make install. É separado. Beleza? Feito isso, ele vai instalar o nosso Samba. Tudo numa boa. O problema seguinte é o seguinte: é que toda vez que a gente for desligar o PC, que a gente precisar fazer essa configuração de novo no nosso Linux, ele não vai reconhecer essa variável, o nosso Python de novo. Então a gente vai ter que fazer esse comando de novo e de novo. Para que isso não seja um incômodo para a gente pode fazer várias soluções. A primeira dela, na verdade, a primeira e a mais interessante que eu achei,
tá? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos no arquivo. Primeiramente eu vou falar para vocês. Para criar uma variável de sistema, basta a gente botar export e aquele caminho. Nesse caso aqui, cadê? Bom, export o Python recebe o nosso executável, né, Python 3.6. Quando a gente bota esse export, a gente está definindo para ele uma variável do sistema. Porém, esse método, quando a gente executa esse método, ele já vai estar nas variáveis do sistema do Linux. Então a gente não precisa mais fazer isso aqui e acrescentar o configure. Por exemplo, quando a gente executou isso aqui, essa linhazinha, a gente pode simplesmente executar o ponto barra configure, que ele vai executar. Só que a cada reinicialização, ele vai apagar essa variável do sistema. Para que isso não aconteça, a gente vai vir aqui nesse arquivo aqui, ó. Vamos digitar vim barra vim til barra ponto bash rc, beleza? E aqui a gente vai simplesmente, opa, caramba, tirei comentário. Bom, aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte. A gente pode copiar, colar ou digitar. Vamos digitar exatamente aquele caminho. Python. Python recebe nosso Python três ponto seis. Só isso. Ele ficou marcado aqui porque ele tá em sistema de como é que é, destaque. Bom, feito isso, eu vou dar um espacinho aqui para ficar bonitinho. Eu vou sair salvando e eu vou sair desse usuário. Sair do usuário. Vou vir aqui, vou entrar no usuário de novo. Vou me logar de novo. É para acontecer toda vez que a gente se loga, certo? Bom, agora vamos lá no nosso diretório, onde está o samba, ponto 10.4, entramos e vamos tentar executar o configure. Prontinho. Eu demorei um pouco para pesquisar essa solução aí. Pesquisei e não encontrava, até que eu pesquisei e achei um site que informava disso aí. Eu acho que era do Python, se não me engano. Beleza? Como corrigir esse problema. Bom, com isso eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E mais uma coisinha. Era fundamental para mim passar corrigir esse detalhe, porque nas próximas aulas eu quero ver se eu dou início à continuação do Squid. Eu quero vincular o proxy com os grupos do AD, certo? Então até a próxima. Tchau.